Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aos Teus pés, Pai. E com esse pensamento que acabamos de louvar o Teu nome, é que nós te aproximamos de Ti, Pai. Primeiramente, Pai, perdoa nossos pecados, purifica, Senhor, nosso coração, para que possamos alcançar poder do Espírito Santo em nossa vida, Pai. Vem, Pai, e batiza cada um de nós com o Teu Santo Espírito. E que nós possamos, nessas horas que vamos ficar aqui nos Teus pés, possamos ser daqui cheios do Teu amor. Que possamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor com essa maravilha do Teu amor, Pai. Às vezes, nós queremos resolver nossas dificuldades com palavras, com atitudes, mas que possamos entender que somente o Espírito de Deus pode nos ajudar a conquistar a nós mesmos e também a nosso semelhante. Pai querido, a Tua igreja aqui do Cis Cercado está aqui te buscando. E a Bíblia tem promessa para as pessoas que te buscam, Pai. Diz ela, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. É o que nós queremos nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa nos encontrar, nós possamos te encontrar. E aqui, Senhor, ser renovado. Não com essa vida velha que tínhamos, mas com a vida nova. Sermos daqui uma nova criatura. Como a irmã falou no princípio aqui, que todas as coisas que vamos aqui fazer seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Que o Teu nome seja exaltado nessas 7 horas de oração. Que tudo que for falado aqui possamos crescer na Tua graça e no Teu poder. Pai amado, fica conosco nesses momentos. O Senhor sabe de cada necessidade de cada filho Teu que aqui está e que vão chegar aqui, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e que nós possamos acreditar e ter fé e colocar em prática essa fé, Pai. Essas bênçãos pedimos para nosso coração, em nome, por amor de Jesus. Amém. Vamos entregar a Ele, vamos cantar esse belo hino que fala de Eu Quero Ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz Teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Bom dia, irmãos. Bom, nós vamos... Hoje é o início, então, a irmã da mordomia está lançando, então, as 40 madrugadas. A gente vai ensinar aqui como que você pode fazer na sua casa. É claro que seu filho não vai estar acordado às 4, 5 horas da manhã, né? Mas vai ser uma encenação, então vai ser a leitura da lição e um capítulo por dia da Bíblia. Então nós vamos, quem quiser acompanhar a lição de hoje, do dia 20, então ele vai começar comentando a lição e depois eu vou ler o capítulo da Bíblia. É o que você vai fazer toda manhã na sua casa a partir de hoje. Então, a lição do dia de hoje fala testemunho
e serviço, o fruto do reavivamento. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós temos que clamar o Espírito de Deus, para que possamos ser testemunhas aqui na igreja, para os nossos vizinhos e por onde nós formos também. O propósito do reavivamento é encher nosso coração com tanto amor por Jesus, que almejemos compartilhar esse amor com todas as pessoas. No genuíno reavivamento, nosso coração é despertado para a bondade, compaixão, perdão e poder de Deus. Ficamos encantados por seu amor e somos transformados por sua graça, de tal maneira que não podemos ficar em silêncio. Então, quando Deus atua em nosso coração, é impossível cada um de nós ficarmos em silêncio. Em contrapartida, um reavivamento que focaliza apenas a experiência espiritual, ele erra o alvo. Se o reavivamento desenvolve atitudes críticas com relação às pessoas que não estão à altura do nosso padrão de santidade, certamente não é inspirado pelo céu. Se a ênfase do reavivamento é simplesmente mudar o comportamento exterior, em vez de mudar o coração, algo está errado. Então, se eu acho que eu estou melhor, estou buscando a Deus, estou lendo a Bíblia, e se eu acho que eu estou melhor que o meu irmão, algo está errado. Então, olha o que fala o verdadeiro reavivamento aqui. O genuíno reavivamento nunca leva ao egocentrismo, ou, especialmente, à autossuficiência ou à autoexaltação, mas a uma altruísta preocupação com os outros. Quando nosso coração é renovado pela graça de Deus, desejamos abençoar e servir os que estão em necessidade. Todo reavivamento genuíno leva a uma ênfase renovada na missão e no serviço. Então Jesus, o que Jesus fazia? Ele buscava o poder de Deus, né? Ali ele tinha um reavivamento a cada dia com Deus Pai. E o que ele fazia? Ele buscava servir aos outros e ajudar aqueles que necessitavam. Se nós buscamos um reavivamento só espiritual, onde nós achamos que somos melhor que o nosso irmão, que está, às vezes, passando por dificuldade e alguma provação, algo está errado com nós, né? Nós devemos ajudar aqueles que necessitam e fazer como Cristo fez. Esta é a lição de hoje. Amém. E quem quiser acompanhar, então eu vou ler agora Jó 24, então, que é a sequência, é o capítulo do dia de hoje. Jó 24. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo aqui, que Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Vou esperar os irmãos acharem. Jó 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Órfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma o penhor. De modo que estes andam nus, sem roupas, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo aos olhos do adúltero,
Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim como a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril que não tem filhos, e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vêem-se eles de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Então, esse Jó aqui está falando sobre os perversos, né? E logo mais até continua, né? Que Jó afirma a soberania de Deus, né? Tudo tem seu tempo. Os perversos estão aí soltos no mundo, mas Deus, como diz aqui, ele conhece os caminhos dele, né? E a gente sabe que no final vai vir a sentença para cada um. Então, para que nós possamos entender esse livro e tantos outros da Bíblia, vamos pedir então agora, fazer uma oração, ajoelhados, pedir que o Espírito Santo nos dê força a cada manhã, irmãos. A gente está falando isso por nós também. É difícil para a gente, né? Acordar às vezes mais cedo, mas vamos pedir para o Espírito Santo nos dar força para nós ler a lição do dia e um capítulo da Bíblia por dia. Que Deus nos ajude. Vamos nos ajoelhar então para orar? Santo e eterno Deus, aqui nos encontramos na tua santa e bendita presença, prostrados diante da tua face, suplicando o poder dos altos céus, a unção do teu Santo Espírito, para que possamos ser vencedores diante desse mundo de dor e sofrimento. Sabemos que só em ti temos o poder para vencer as dificuldades, as provações e aquilo que o inimigo coloca em nosso caminho. Somente com os olhos fixos em tua palavra e no Senhor podemos obter poder para preencher o vazio que existe em nossa vida e em nossa mente. Nos unja com o teu poder para que possamos ser testemunhas vivas aqui nessa terra e por onde formos, ó Pai. Que possamos demonstrar a tua paz, o teu amor e a tua misericórdia a cada um dos que nos veem. Dê-nos um coração humilde, coração bondoso, para que possamos ajudar as pessoas e assim como Jó, possamos ter fé em ti para que possamos vencer as provações. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas faltas. Abençoa a programação de hoje. Possamos sair daqui reavivados pelo Teu poder e pela Tua graça. Essas bênçãos pedimos, não que haja mérito em nós, mas mérito de Cristo Jesus. Te agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Eu confesso que a minha fé foi menos. Eu achei que ia ter menos pessoas. Fiquei até imaginando quem estaria aqui tão cedo. E estou bem feliz. Quando eu cheguei ali, estava cheia de carro, eu falei para o meu marido, que bênção. Até o meu marido veio, né? Mas não entrou, mas veio até aqui. Recebeu as bênçãos também. E a irmã Celina me pediu para falar sobre oração, fé, poder, cura. E eu até fui na internet, né? Pensei, vou buscar uns vídeos para mostrar para os irmãos. E eu sou meio impaciente com a internet, aí eu digito alguma coisa e vem outras e eu já saio daquele site, busco mais uma vez, mas desisto. Aí eu busquei algumas coisas, veio umas imagens e eu falei, não é isso que eu quero. E nós, como adventistas, nós falamos que a nossa base é a Bíblia. Então vamos na Bíblia, né? Para que buscar na internet, né? Se nós temos a fonte nas mãos. E eu fiquei essa semana pensando o que eu vou escrever e o que eu vou preparar. E não tive vontade de escrever nada, né? Daí eu pensei, então,
eu vou pedir a participação dos irmãos. E eu comecei a pensar, irmãos, nos nossos heróis, né? Os nossos personagens bíblicos. E eu pensei em vários, e eu pensei, será que eu vou falar só de um? Todos são tão importantes. E eu pensei na Marlene, eu pensei no Neco, eu pensei em vários irmãos que eu acompanhei. E essa semana também eu fiquei nervosa em casa, não gosto muito de limpar os vidros, dei uma orelhada na minha janela, cortei e precisei ir no 24 horas. E eu cheguei junto com um senhor infartado. E quando eu olhei aquele senhor descendo do carro, ele estava tão pálido. E eu olhei e pensei assim, esse senhor não vai resistir. E daí eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, né, a gente vai nesses lugares e aí a gente começa, né, a olhar para Deus e pensar, Senhor, essa é a nossa caminhada aqui na terra, né? E esse senhor está aí precisando de ti, mas faça a tua vontade na vida dele. E aí o meu atendimento, a equipe toda foi em função desse senhor, né? Porque era uma emergência. Eu cheguei 2 horas ali no 24 horas do SIC. E foi 2h30, 3 horas, e eu fiquei acompanhando aquela equipe médica, né? Aquela médica que corria para lá, para cá. Ela saía um pouquinho, provavelmente, para beber uma água. A equipe da enfermagem corria atrás e a buscava de volta. E ela em cima daquele homem, né? E aquilo, nossa, aquilo a gente vai se envolvendo. E a família ali fora chorando. E eu comecei a chorar junto. E eu falei para o Josmar, como é que eu vou falar com essa mulher se eu estou chorando? Eu nem sei quem é, né? E aquilo você começa a se envolver. E você começa a se sentir inútil porque você pensa, e eu não posso fazer nada. Se Jesus estivesse aqui, né? Nessa hora. E a nossa pouca fé, a gente sabe que... E daí eu comecei a falar para mim, a gente sabe que Deus está aqui presente, mas a nossa fé, se você pudesse ter a fé que Pedro tinha, a unção do Espírito Santo para você, quem sabe, tocar numa pessoa, né? Irmãos, e 4h30... A médica saiu e ela começou a dar notícias para a família, né? Olha, o caso dele é dos piores, nós estamos correndo atrás de UTI, nós não estamos conseguindo UTI. E aquela família se desesperava, tinha uma filha assim bem alterada. E o hospital que ele geralmente é atendido não tem vaga. Depois, mais tarde, eu fiquei sabendo pela enfermeira que o hospital estava se negligenciando a recebê-lo. Então, assim, irmãos, e você fica ali, e eu comecei a olhar aquela médica e o interesse dela, né? E daí eu falei para o meu marido, o povo fala mal do SUS, né? É demorado, o atendimento é. Mas temos pessoas capacitadas. E lá por 4h30, essa médica me atendeu, foi muito simpática. Daí, ainda... Depois eu precisava de uma declaração para levar para o trabalho. Ela falou assim, eu falei, doutora, com quem que eu posso pegar? Não, eu mesmo faço para você. Quando ela entrou para fazer a minha declaração, depois ela saiu, antes disso ela saiu e falou para a família que o homem tinha tido uma parada. Depois do infarto, uma parada, né? E daí eles conseguiram trazer o homem de volta. E eu não sei, irmãos, alguma coisa me dizia que ele não ia sobreviver, né? Então... E aí, quando ela me atendeu, ela foi fazer a minha declaração, correram e chamaram ela de novo. Eu só olhei para o Josmar, assim, para o meu marido, e fiz assim, né? E daí deu uns 10 minutos, ela saiu da sala e daí ela perguntou para mim, cadê a família do seu Sebastião? Daí eu falei, está ali fora, mas eu vou chamá-los. Aí ela deu a notícia triste, né, irmãos? E daí eu fiquei ali e pensei, e daí o meu marido falou assim, o nosso problema está resolvido e nós vamos para casa, né? 2 pontinhos, né? Coisa de nada. Mas, e essa família, né? E aí o que você fala para uma família que perdeu um ente querido? Nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Nós temos problemas, nós temos dificuldade, nós temos em igreja orando pela Marlene, nós temos fé, nós sabemos que a Marlene vai lá, né? Mas, irmãos, e daí eu fiquei pensando na fé daquela mulher que a Bíblia nem fala o nome, do fluxo de sangue, né? Quantos anos essa mulher, a Bíblia diz que ela gastou toda os seus recursos buscando saúde. E o que me impressiona nessas histórias bíblicas é que depois de anos
Anos lutando, essas pessoas, elas não perdem a fé e elas não perdem a esperança. E quando ela soube de esse Jesus que curava, de repente fraca, né? Eu fiquei pensando, será que se fosse eu teria ido ou será que já teria desistido? E ela vai, né? Quem sabe, né? A multidão dificultando, ela já fraca, porque nós sabemos que o sangue é a vida, né? Essa mulher perdendo sangue por quanto tempo? E ela vai até Jesus e num simples toque ela recebe a cura. Então, eu acho que a mensagem, né? A grande mensagem é não desista nunca. Corra atrás dos seus objetivos. Eu, às vezes, vou atrás da Joana, né? A gente tem a Joana como uma mulher de oração. Então, a gente, às vezes, ora e eu sei a minha pouca fé. E a lição da semana passada e a lição dessa semana está enfatizando a nós reavivarmos a nossa fé. E eu tenho orado por mim, pela igreja, né? Em cima do derramamento do Espírito Santo. E a gente vê as mudanças, né? E eu me sinto bem também quando a gente incentiva as pessoas. Hoje a Lília me trouxe uma notícia boa, né? Alguém me incentivou a fazer um curso, a correr atrás do meu profissional. E a gente quer passar isso para os outros, né? Então a gente fala de material. E será que nós estamos cheios do Espírito para passar isso para o outro? E eu também fiquei pensando no Jairo, né? Então você começa a buscar personagens bíblicos. Jairo também, a fé de Jairo era tão grande, né? Que de repente ele falou que Jesus não precisava nem ir na casa dele. Jesus foi, né? A fé daquele centurião também era tão grande. Ele falou, Senhor, você nem precisa ir na minha casa. Se você falar, eu sei, porque eu também, né, dou ordens e as minhas ordens são cumpridas. Que tamanha é a nossa fé, irmãos? Ao chegar aqui, eu fiquei pensando hoje, né? Eu achei que com esse frio, né? E eu estou feliz, irmãos, porque nós deixamos a nossa cama quentinha e viemos buscar o Espírito Santo. Nós viemos atrás, né, do alimento espiritual. Jejum e oração. Eu estava ontem lendo o livro de Esther. Eu tenho um DVDzinho player, enquanto eu passo roupa, lavo a louça, eu coloco aquele DVD com o Cid Moreira lendo, né? E daí eu estava... Cada vez que a gente lê uma passagem bíblica, realmente a gente aprende alguma coisa, né? E daí Esther buscou o tema nosso de hoje, né? Quando a dificuldade grande chegou, então ela falou para as suas servas, vamos jejuar e orar. E pediu para Mardoqueu que também o povo jejuasse e orasse. E eu acho que nós jejuamos e oramos pouco. Por isso temos pouco, né? Essa semana, a semana passada, minha irmã esteve ali em casa e nós estávamos conversando e ela falou, né, que nós não devemos ser radicais demais e nós não devemos ser abertos demais, né? Nós temos que ter um equilíbrio. Equilíbrio também é estudar todos os dias, é pedir todos os dias, porque quando nós estamos correndo atrás do material, nós trabalhamos, né? Se nós precisamos de mais dinheiro, quem sabe uma hora extra, vamos até o nosso chefe, eu preciso fazer uma hora extra. E será que com Deus nós estamos fazendo aquele pouco de hora extra? O quanto que nós estamos dedicando? Eu estava fazendo o meu ano bíblico, eu dei fiz umas férias de ano bíblico, já viu isso? Leio a Bíblia, mas não estou seguindo o ano bíblico. E aí essa semana eu conversei com Deus e falei, meu Deus, me ajude. Deus me deu uma bênção grande que foi passar num concurso público. E faz algumas semanas eu mudei de unidade de saúde e a gente se preocupa quando muda, né, o setor de trabalho. Não porque eu quis, mas porque... né? E a unidade que eu fui é melhor ainda de trabalhar do que aquela que eu estava e eu estava preocupada. Pouca confiança em Deus. E daí eu fiz um pacto com Deus essa semana que, por enquanto, eu estou trabalhando até 5 horas e depois eu estou de folga no meu trabalho, até às 7 que eu tenho que cumprir horas. Então eu quero ver se esse ano eu uso esse tempo para fazer o ano bíblico a partir de agora. E se eu não fiz, né, esses 6 meses, então eu vou fazer hora extra com Deus.
porque é uma obrigação minha, porque eu tenho falhado com Deus. Então, irmãos, eu acho que o grande assim, desafio da nossa vida é olhar para nós mesmos, ver aonde temos falhado. Levantar cedo no sábado é difícil? Sábado é o dia de descanso, né? Deus nos deu para o descanso. Mas será que é o descanso na cama? Descanso da palavra? O sábado também é um dia de comunhão. E se Deus nos dá disposição para pularmos da cama cedo todos os dias, quantas bênçãos, irmãos, nós estamos recebendo neste momento por estarmos aqui 2 horas antes do nosso, fazendo hora extra com Deus. Então, eu estou fazendo esse seminário de enriquecimento espiritual. Já fiz ele uma vez. Recomendo, irmãos. Porque eu fico pensando, às vezes, se alguém me perguntar por que eu sou adventista, o que eu vou responder? E eu costumo responder, e eu falo para as pessoas falam que no trabalho eu procuro fazer o meu lanche com frutas, aveia, essas coisas, né? E às vezes dá uma vontade enorme de ficar comendo uma besteira junto com as colegas, né? E às vezes eu faço também. E daí umas meninas do meu trabalho estão todas pagando para tomar aquele shake para perder alguns quilos. E eu falei para elas, meninas, mas não paguem, né? Vão correr atrás, corta isso, corta aquilo. Eu falei, olha, eu gosto muito da minha igreja porque ela bate muito em cima da alimentação. E eu me sinto responsável por fazer uma alimentação saudável, porque eu tenho a impressão que se eu não fazer, eu estou me sentindo culpada. E daí elas têm curiosidade, né? Qual que é a tua igreja? Então, daí eu sou adventista porque além de falar da palavra de Deus, da igreja que tem a verdade, ela prega alimentação, ela se preocupa com a minha vida material, com a minha saúde também. Então, daí aí desperta uma curiosidade, né? Ah, mas qual que é a tua igreja? Então, irmãos, de repente nós não precisamos nem falar da Bíblia. Se nós falarmos que a nossa igreja, ela se preocupa com a nossa saúde, nós já despertamos curiosidade nos irmãos, o porquê disso e o porquê daquilo. E nesse enriquecimento espiritual, irmãos, nós fizemos a nossa abertura da Escola Sabatina de sábado num tema também desse, e eu quero ler aqui. Todos os dias ele tem a diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certa circunstância, porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazer a reconciliação e a compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Irmãos, esse do hábito aqui eu leio e releio todos os dias. Porque tem alguns hábitos tão difíceis, né? Tão difíceis de ser tirado da nossa vida. E eu acho que um outro hábito assim é o hábito da oração. A oração também, às vezes, a nossa correria, o nosso dia a dia, ou 5 minutos a mais do nosso sono, né, nos leva a uma oração superficial com Deus. E aí nós queremos os milagres, nós queremos conquistas, né? Então eu me apego bem nesse, né? Nenhuma relação humana é tão profundamente enraizada que não possa ser vencida, e ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Irmãos, e daí eu fico pensando, né, esses milagres bíblicos, a gente lê e fica pensando, né, nossa, como tem milagres, mas o quanto que nós estamos dedicando e nos esforçando para conquistar. Jesus falou que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanhas. Imagina o tamanho da nossa fé. Aí eu fico pensando, mas que tamanho então que é a nossa fé, se o grão de mostarda é tão pequeno, né? Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante.
Quando o irmão Irineu iniciou o discipulado, ele falou da importância que cada um tem no chamado de Deus. Né, Pedro? Está lembrado, né? Então, Deus, quando chama, Ele capacita, irmãos. E às vezes eu já ouvi irmãos falar, mas eu não tenho a capacidade de entender, de dar um estudo bíblico. Nenhuma mente é tão obscura que Deus não a possa tornar brilhante. Depende de cada um de nós. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Nós estamos aqui enfatizando hoje sobre cura física. E eu quero colocar junto a cura espiritual. A força espiritual para que alcançamos a cura física. E, irmãos, Jesus, ele orava, ele jejuava e ele vigiava. E ele nos convidou a fazer isso quando ele chamou, né, separou os 3 discípulos e pediu para que vigiassem com ele. Nos momentos de fraqueza, irmãos, eu me igualo aos discípulos. Mas não é isso que Jesus quer que nós façamos. Eu penso assim, se esses homens venceram, nós também podemos ser vencedores. E eu acho que os exemplos estão na Bíblia para isso, para nós fortalecermos através desses exemplos e sermos vencedores. E mais uma vez, irmãos, eu quero convidar os irmãos para nos colocarmos de joelho. Hoje é um dia especial, vamos nos ajoelhar bastante. E através da oração, irmãos, buscar o poder necessário para a cura. A nossa igreja tem bastante enfermos. Nós temos amigos, nós temos vizinhos, nós temos enfermidades espirituais. E vamos então, irmãos. Eu até antes quero perguntar, alguém quer contar alguma cura, alguma coisa, agradecer a Deus por isso nesse dia especial? Alguma experiência com Deus através da oração? Eu queria dar um testemunho da minha mãe. Eu estava muito preocupado que minha mãe ela me ligou e disse que estava com um nódulo no seio esquerdo de 6 centímetros. E a minha avó tinha morrido de câncer. Então, meu desespero foi muito grande. E eu comecei a fazer as madrugadas de oração. Eu comecei a acordar de madrugada e orar pela minha mãe. E ela disse assim, ore por mim, porque eu vou no médico e não sei o que vai acontecer. E a gente estava orando, eu orando de madrugada, e aconteceu que essa semana minha mãe me ligou. Quarta-feira. E ela disse assim, você estava orando? Eu disse assim, eu estava orando pela senhora, e a senhora como é que está? Eu quero dizer para você que eu fui lá no médico e eles fizeram uma mamografia e tudo mais, e o médico estava muito surpreso. Eu disse, mas por quê? Porque o nódulo desapareceu. E ela tinha ido com a mesma médica e ela tinha encontrado o nódulo, e depois que nós estávamos orando por ela, ela me ligou e disse assim, graças a Deus, o nódulo desapareceu. Ela ficou espantada, porque desapareceu. Então, eu fiquei muito, muito feliz, porque foi uma resposta da oração que eu tinha feito pela minha mãe. E isso foi como se fosse um reavivamento para ela, porque agora ela está começando a buscar mais a Deus, e ela já quer ir visitar a igreja lá. Então eu quero agradecer porque a minha mãe, da minha família, a única coisa que eu tenho para voltar no Rio Grande do Sul, visitar a minha mãe. Então, eu só tenho ela, então que Deus possa abençoá-la sempre. Eu queria agradecer a Deus e dar esse testemunho. Obrigada, irmão. Irmãos, é sem comentários, né? O poder da oração. Irmãos, é que na minha família já aconteciam muitas coisas. O Leandro, por exemplo, quando era pequenininho, a Preta levava ele no médico. Tinha um médico especialista no hospital evangélico que tratou dele. Era muito difícil. Existia um vasinho furado. Ele já nasceu com esse problema. E saía sangue por ali. E o menino não ia longe. Então foi muito difícil isso. Só que antes disso ele já tinha um problema. E um dia a gente veio na igreja no sábado de manhã. E daí... E ele estava doente, já estava ruim. Era bem nenezinho ainda. E a gente morava aqui na Rio Negro. E daí a gente chegou em casa... E o menino ruim, tinha ido na quinta-feira e sexta e ruim, e a Preta começou a desesperar, ficou chorando. Vamos pro médico, não vamos pro médico.
Eu falei, não vamos. Eu digo, nós vamos orar hoje. Jesus falou que se a gente pedisse, ele respondia. E a gente se ajoelhou com o menino assim, orou ali. E quando a gente levantou, de 5 minutos, o menino estava correndo para lá e para cá. Daí a gente se arrepiou tudo, porque a gente não acredita, né? E daí teve esse tratamento longo, muito longo com o Leandro, que a gente entrou em desespero, né? Era muito complicado. O médico ruim, porque o médico é especialista. Aí a Preta falou assim, eu não vou mais. E o menino sarou, que hoje é homem, né? Mas depois teve tantos outros, teve a Sandra, né? Que é a Sandra que teve, né? O problema nosso, mas é que nós esquecemos. Deus responde a gente esquece, a gente não conta para ninguém, não fala. Nós esquecemos o quanto somos abençoados. Não sou eu, todos nós somos. Então é isso que eu queria falar, viu, Nino? Obrigado. Amém. Vou pedir para a irmã Celina fazer uma outra vigília para nós só falarmos de bênção. Cada um contar a sua bênção, para que a igreja, irmão, tenha mais incentivo na oração e na união, porque nós, irmãos, fulano está com problema, vamos nos reunir em oração. Não, irmãos, a vida tem que ser de oração. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e grande Pai, aqui estamos, Senhor, na qualidade de teus filhos. Queremos te dizer, Senhor, que precisamos de fé. Precisamos, Senhor, estar junto a Ti por mais tempo. Precisamos, Senhor, que a nossa mente tenha certeza de que Tu tem muito para nos dar. Mas que precisamos, Senhor, ir até a fonte. E por isso estão aqui os Teus filhos, Senhor. Vieram buscar. E na certeza, ó Deus, que Tu és o Deus que não deixa os Seus filhos desamparados. Sabemos que ao sairmos daqui, Senhor, estaremos cheios do Teu Espírito, da Tua graça e de poder, Senhor, para continuar a nossa caminhada. Te pedimos, Senhor, sobre os Teus filhos. Não somente, Senhor, nós que estamos aqui, mas os Teus filhos sobre a face da terra. Tu conheces a cada um, Senhor, a Tua Igreja Universal. Tu conheces os nossos corações, conheces as nossas fraquezas, também as nossas dificuldades. Senhor, a nossa falha contigo, mas queremos nos entregar a Ti, Senhor, com o objetivo de mudança, para que Tu nos moldes segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, e como Davi falou, Senhor, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Cria em nós a barreira, Senhor, que o inimigo não possa penetrar, porque somos fracos, Senhor, e muitas vezes cedemos. Mas Tu já morreste por nós, e não queremos, Senhor, continuar a ver o Teu corpo sangrando por causa dos nossos pecados. Portanto, Senhor, nos fortalece para viver ao Teu lado, para nos moldarmos segundo a Tua vontade. Continua conosco nesta programação, Senhor, que nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome neste Teu santo dia. É no Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Bom dia. Você está feliz, não? Quanto tempo faz que você está feliz? Fiz uma pergunta aqui meio interrogativa, né? Um ponto de... Quanto tempo faz que você é feliz? Quanto tempo faz? Quantos anos faz? Né? Quantos anos faz que você encontrou a Jesus, que foi o único que te deu felicidade realmente verdadeira? Né? O hino da Fran aqui, né? A Fran cantou tão bonito. E eu no momento estava pensando assim, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Minha mente voltou no dia que os discípulos reunidos ali, esperando o poder que eles não tinham. Estavam ali esperando, magoados, olhando para si mesmo, olhando para as suas fraquezas, as suas debilidades. E só quando reconheceram que deles mesmos não podiam fazer nada, porque era grande a responsabilidade que eles tinham. Irmãos, daqueles homens simples e letrados, deviam sair a mensagem para o mundo.
Imagine só. O livro Atos dos Apóstolos diz assim, que eles, o mestre dos mestres, senhor dos senhores, o professor por excelência, eu gostei muito dessa palavra, o professor por excelência, o mestre por excelência, não escolheu os doutos deste mundo para serem seus mensageiros, mas escolheu homens simples, iletrados, pescadores, sem altas profissões. Não escolheu homens formados aos pés de Gamaliel, sim, depois apareceram alguns como Paulo, mas homens simples para começar uma grandiosa obra. Porque Deus usa essas coisas para que o homem não se glorie de si próprio. Irmãos, antes de começar a falar exatamente no que eu queria falar hoje, né, eu tenho duas curiosidades. Irmãos, este livro, quantos já tiveram o privilégio de ler esse livro? É um privilégio ou não é? Irmãos, eu não sei quem é que até hoje, qual é a pessoa que me indicou a comprar esse livro quando me batizei. Olha, eu já tenho 36 anos na minha mão. É um dos livros que já está, né, bem usado, está bem riscado. Eu aprendi, aqui está o candelabro, né, um desenho, e aqui está o ritual do santuário inteiro, por completo. Um pastor inspirado por Deus escreveu este livro, e eu creio que todo adventista do sétimo dia devia ter ele como uma cartilha. Uma cartilha. E há umas curiosidades que muita gente ainda duvida, né? Mas está no Espírito de Profecia, né? Eu quero só uma curiosidade antes de começarmos aqui, né? Eu estava lendo bastante sobre, irmãos, a arca oculta. Se vocês quiserem depois ler no Espírito de Profecia, o que eu vou ler agora está escrito em Profetas e Reis, página 453. Irmãos, muitas pessoas vêm aqui e dizem, está escrito no Espírito de Profecia, mas às vezes nunca leu. E não tem como provar aonde está escrito. E nós precisamos, como Jesus disse assim, falou para Satanás, está escrito. E nós precisamos dizer, está escrito em tal lugar. Muita gente usa o Espírito de Profecia mal usado. Estará escrito, e fulano disse isso e disse aquilo. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Nós somos um povo que sabemos as coisas. Irmãos, deixa eu ler para vocês pensarem nisso aí. Vocês vão ler, procurar no livro lá. E está lá, em Profetas e Reis 453. Muita gente não sabe o que aconteceu com a arca da aliança, onde estavam os 10 mandamentos, estava ali no Santíssimo. Está ali. Entre os judeus que ainda restavam em Jerusalém, a quem tinha sido tornado claro o propósito divino, alguns havia que se determinavam colocar, além do alcance de mãos cruéis, a sagrada arca que continha as tábuas de pedra sobre a qual havia sido traçados os preceitos do decálogo. Isto eles fizeram, com lamento e tristeza, esconderam a arca numa caverna, onde devia ficar oculta do povo de Israel e de Judá por causa de seus pecados, não mais sendo-lhes restituída. Essa sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. Profetas e Reis, página 453. Quantos é que tinham dúvidas sobre esse respeito? Irmãos, sabe quando que essa arca foi levada, foi escondida? Quando Nabucodonosor, pela primeira vez, invadiu Jerusalém
E esses homens, inspirados por Deus, esconderam a arca, que ela não podia ser usada por mãos humanas. Só eu e você sabemos disso aí. Fizeram filmes a respeito disso aí. Hollywood tinha um grande interesse de saber, achar essa arca. Mas, irmãos, a pena inspirada diz que ela nunca mais foi restituída. Poderão ter feito arcas iguais, mas os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus não estavam lá. A vara de Arão que floresceu não estava lá. O jarro de maná que Deus mandou Moisés tirar lá do campo e colocar lá, não estava lá. A arca que eles fazem um filme lá em Hollywood, não tem essas coisas dentro sagrada. É pesado, irmãos. Mas eu e você somos adventistas do 7º dia, conhecemos a mensagem do 3º anjo e devemos saber e falar essas coisas. E provar. Né? Indiana Jones fala muito sobre isso, né? Achamos a arca. E eles acham a arca e fazem aquela coisa. Tudo produção de Hollywood. Né? Mas a verdadeira arca, irmãos, está escondida. Homens santos esconderam. Está aqui, ó. Né? Está aqui. Eles colocaram num lugar que ninguém mais achou. Nunca vão achar. Nós teremos o privilégio, porque João viu a arca, uma arca no céu. Nós sabemos que a arca do céu, a arca da terra era o quê? Uma réplica. O pessoal do discipulado estão enjoando de ouvir eu falar sobre isso. Mas, irmãos, há 36 anos, tanto eu almejei, para mim foi um milagre, saber as coisas, irmãos. Jamais alguém teria me visto falar no microfone ou falar em público, que eu era tremente, eu tinha medo de tudo, né? E Deus me concedeu esta maravilha de poder falar as verdades bíblicas. O meu pai um dia ficou mudo de ver eu falar para o meu cunhado que pediu essas verdades aqui, né? Mas uma coisa, o que significava, a segunda coisa, o que significava os 2 anjos em cima do propiciatório? O que representava os 2 anjos, um de cada lado, né? Um aqui e outro aqui, inclinados com as asas cobrindo, então, o propiciatório. Vamos ver? Está em Patriarcas e Profetas, página 360. A posição dos querubins, tendo o rosto voltado um para o outro e olhando reverentemente abaixo para a arca, representava a reverência com que a hóstia angelical considera a lei de Deus e seu interesse no plano da redenção. Irmãos, cada peça do ritual do santuário, cada peça tinha a sua representação. Agora imagine só, se a hóstia angelical tem uma reverência especial pela santa lei de Deus, como é que homens mortais, cheios de pecados acariciados, dizem que a lei não tem serventia nenhuma? Foi abolida. Irmãos, tem que ser trabalho de Satanás. Tem que ser trabalho do inimigo. Se Deus tem um grande propósito desta maneira, para que assim seja, não é? Se ali representava para o povo de Israel que era chegada à idolatria, que cresceram no Egito, adorando deuses estranhos,
boi, vaca, animais. Agora, entrando no deserto, Deus manda fazer ali um santuário e coloca em cima da coisa principal que existia dentro do santuário, 2 querubins olhando reverentemente, com as asas cobrindo o propiciatório. O propiciatório é a tampa da caixa, irmãos. A tampa da caixa, a tampa da arca. Irmãos, Deus tinha um propósito para mostrar para cada sacerdote que entrava dentro do templo. E aqueles que não tinham o privilégio, o sacerdote contava para eles, porque eles entravam no Santo do Santo uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, no dia da expiação. Então ele contava como era a arca. Era um material muito especial. E ali, entre aqueles 2 anjos, entre os 2 querubins, no centro da arca, no centro ali, a presença de Deus era manifestada numa luz especial, que o sacerdote ficava encantado. Para ele, era melhor que o mundo tivesse ganhado numa mega sena. Para ele estava realizado todos os sonhos, quando ele entrava no santuário e via a arca, né? E via ali os querubins, e aquele fogo especial vinha da parte de Deus naquele momento especial. No Shekinah. Muito bem. Então, irmãos, para nós outros, eu e você, eu fiquei encantado com essa doutrina, irmãos. Fiquei encantado, irmãos. Eu me dediquei a correr atrás. Então, essas 2 curiosidades, irmãos, são muito importantes para nós. Não são apenas curiosidades, mas coisas que devem ser guardadas no coração. Né, irmãos? Os homens podem imitar muitas coisas, mas somente Deus tem o original. Né? Irmãos, no decorrente ao que o povo estava necessitado, né? Nunca nenhuma obra será bem, nunca nenhuma obra nesse planeta terá um sucesso especial só vindo de homens e mulheres. Nunca. Porque isto foi provado no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Irmãos, precisaríamos, eu tenho falado para o Pedro, aqui está o Pedro, esse rapaz aí, irmãos, ele veio para a igreja com fome e sede de justiça. Ele está comendo a palavra de Deus de uma maneira que eu me impressiono. Pedro, Deus o use para a posteridade. Ele está passando para o seu filho também, né? O Pedro não perde nada. Ele não perde um estudo bíblico, não perde nada, ele não perde nada. Né? Eles têm um pequeno grupo. E o Pedro será viu, professor de escola sabatina, diretores aí, ele é um professor de escola sabatina, né? E nós oramos por isso. Irmãos, o que sucedeu para vir? O que era o Pentecostes? Muita gente já sabe, né? Irmãos, é preciso nós conhecermos bem, e eu tenho pouco tempo. Irmãos, o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus estabeleceu ali no livro de Levítico, está a maioria das coisas, vários rituais. E havia durante o ano, havia várias festas. Chamava-se festas, né? Havia a festa da Páscoa, que comemorava a saída do Egito. Era uma comemoração porque era um dia especial, foi um dia de bênção, um dia de libertação. E eles tinham que, todo ano, fazer o quê? Lembrar, porque tinha nascido muitas crianças e tinham crescido muitas crianças. E eles precisavam lembrar aos filhos o quê? Aquele dia de libertação. Então, todo o dia 14 do mês de Abib, era um ano judaico, eles comemoravam a Páscoa. Um cordeiro sem defeito era imolado e comido
pelas pessoas, né? E não devia ser quebrado nenhum ossinho do cordeiro. Muito bem. Eles faziam essa festa, mas no meio dessa festa também, tinha depois no santuário, tinha ali os pães asmos sem fermento, coisas que não deviam ser acrescentados. Havia o trigo batido, feito a flor de farinha, era feito então o pão. Sem a chuva, não cresce o trigo, não cresce a cevada, não cresce nada. Sem o poder de Deus, não vem a chuva, não veio o tempo bom para a produção. Então, o povo devia pensar tudo nisso aí, irmãos. Tem gente que vai no mercado, compra o pão, e tudo bem, mas não pensa que ele foi arado a terra, né, colocado um adubo às vezes, né, e plantado uma sementinha e ela cresceu e frutificou, e sem a chuva, sem o clima bom, nada vem. Certo, irmãos? O povo de Israel devia ver isso, eles moravam num deserto. E também, ali estava o pão da proposição, ali estava numa mesa, vamos pôr uma mesa assim, havia uma mesa, né, estava enfileirado 6 de um lado e 6 do outro, 12 pães, para mostrar, todos os sábados eram trocados, irmãos, aquele pão. Mas também Deus disse para Moisés que eles iam fazer uma festa dos pães asmos, lembrando que o povo são dependentes, nós somos dependentes de alimentação. O pão é o alimento principal, né? Sempre foi. Porque Deus tinha feito chover o maná. O maná é o pão do céu. Tudo está relacionado. Eu preciso de um dia inteiro, irmãos, mas eu precisava, né? Então, irmãos, a festa dos pães asmos era que dia? Era o dia 15. Dia 15 do mesmo. Então, o dia 14 era a Páscoa, o dia 15 os pães asmos e o dia 16. O 16º dia era, então, o quê? Ia começar a colheita. Colheita do trigo, a colheita da cevada, que seja, né? Aí precisava fazer o quê? Os primeiros frutos tinha que ser levado ao Senhor. O nosso primeiro salário, nosso primeiro pagamento, nós devíamos pensar como o povo de Israel. A colheita devia ser, era pegado alguns homens consagrados, iam lá no campo, faziam um feixe e representava toda a colheita trazendo aqui para diante do altar. Chamava-se o molho movido, as primícias. Era uma dízima especial, um dízimo especial. Eles traziam para o Senhor. Daquele dia em diante, irmãos, começava então a colheita. Começava a colheita. Ninguém teria colhido antes de dar primeiro passo para Deus. Levar o primeiro feixe para Deus. Com uma oferta especial. Então, o povo fazia isso. Então, pensa bem. 14 era a Páscoa. Dia 15, pães asmos. Dia 16, molho movido ou primícias. Depois, quando que vinha o Pentecostes? 50 dias eram contados depois do dia 16, depois do dia... Está tudo em Levítico, mas isso, né? Vamos... Aí vinha, então eles contavam 50 dias, dava tempo deles colherem tudo. Porque não tinham colheitadeira, viu, irmão? Não tinham colheitadeira... Não tinham máquinas para colher, eles colhiam na mão, não é? Então eles tinham um prazo de 50 dias para colher e guardar tudo nos celeiros. Aí então eles celebravam o quê? Uma festa especial, porque estavam os celeiros cheios. O que representa os celeiros cheios? Abundância, irmãos, comida, né? Que nós precisamos. Aí o que acontecia? Vinha então o dia de Pentecostes. Era comemorado como o dia de Pentecostes. Por que que no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, tinha 16 tipos de línguas ali? Porque todos vinham ver aquela festa maravilhosa. Tudo isso tinha uma representação especial. Irmãos, Jesus morreu que dia? Morreu na Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu exatamente no dia 14. Por que que essas coisas vieram desde o Egito? Porque eram sombra das coisas que deviam vir. E aí agora, o que aconteceu? Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nossos pecados. Mas ele estava morto no dia dos pães asmos. Nós comemos uma coisa viva? Alguém sai correndo atrás de um boi e arranca um pedaço e come? Não. Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Ele falou para alguns discípulos: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Então isso representava o quê? Os pães asmos. Jesus era aqueles pães também ali. Certo? Então ele estava morto. No dia. Por que está escrito na palavra de Deus? Era grande aquele sábado. Por que os outros sábados não eram grandes? Porque aquele sábado dali, do dia 15, caiu exatamente o dia da festa dos pães asmos. Então era um feriado e o sábado do sétimo dia. Era um sábado cerimonial e um sábado do sétimo dia. Por que os evangélicos falam assim? Era sábado, então o que era não é mais. Irmãos, o povo não conhece o ritual do santuário, irmãos. São ignorantes a essa parte. Era um dia especial, era duplo. Era um feriado e um santo dia. Irmãos, no dia de domingo era o quê? No primeiro dia da semana, era o quê? Era então o molho movido. O que aconteceu naquele dia? Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou como as primícias do quê? Dos que dormem. Esse livro aqui, ele diz assim, que aqueles emblemas são ricos em sabedoria e entendimento. Que o povo devia saber essas coisas. E aí, irmãos, Jesus ressuscitou. Até os discípulos tinham esquecido desses emblemas, que todo ano eles faziam. Eles tinham esquecido disso aqui. Exatamente, eu vou chegar ali. Exatamente. Irmãos, Jesus ressuscitou então no primeiro dia da semana, não é verdade? De manhãzinha era trazido um molho movido, apresentado ao Senhor. E ele fez o quê? Jesus ressuscitou, se encontrou com quem? Quem que estava procurando ele de manhã? Maria Madalena. Os discípulos procuraram, não acharam, não é? Mas Maria Madalena teve o grande privilégio de ver o quê? O que aconteceu? Foi ela que viu Jesus. E Jesus disse para ela o quê? Não me toques porque ainda não subi ao Pai. Ele devia subir ao Pai, rápido, sem que os homens vissem, né? Para que lá, ele como ressuscitado, tivesse o seu plano da redenção concretizado. Depois Jesus voltou e ficou o quê? 40 dias com os discípulos. Aparecia com um, aparecia com outros, né? Para mostrar que ele comeu junto com eles, né? Ensinando eles. E depois eles ficaram o quê? 10 dias, Jesus subiu aos céus na presença deles, né? O pessoal de Jerusalém esperava ver nos discípulos, quando eles voltaram do Monte das Oliveiras, tristes, infelizes, mas porque o seu capitão havia morrido. Mas aí ele estava com eles, eles tinham certeza que ele estava vivo. Jesus não apareceu aos homens do mundo, mas apareceu àquelas pessoas que o amavam. Depois eles tiveram 10 dias de preparo. 10 dias de preparo. Jesus ficou 40 dias, 10 dias de preparo. Deu certinho então o dia de Pentecostes. Prepararam-se de uma maneira que nós precisamos imitá-lo. Eles tiraram todas as arestas, tiraram todas as diferenças. E aí, no dia de Pentecostes, aconteceu o que nenhum deles conseguia fazer por si próprio. Falar em línguas que eles nunca tinham falado. Pregar um sermão que eles nunca tinham pregado. Falar com que suas palavras pudessem alcançar, quem sabe, quilômetros, porque Jerusalém estava cheio de gente. Como é que Pedro ia falar sem um microfone, sem uma caixa de som, sem uma caixa, sem como é que nós falamos? Trio elétrico. Como é que Pedro ia alcançar as pessoas no seu sermão? De que jeito? De que maneira? De que maneira ele ia falar na língua
árabe. De que maneira ele ia falar na língua Mesopotâmia? De que maneira ele ia falar as contrapartida às 16 línguas que estavam ali? Se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, termino aqui. Nenhum de nós poderá fazer a obra se o Espírito Santo não nos ajudar e não nos mover. Não adianta o Irineu se achar. Não adianta o irmão Jair se achar, o fulano se achar, ou a pessoa que tem um doutorado, o que for. Mas, irmão, se o Espírito Santo não for o primeiro, não estiver o ajudando, ele não fará nada. O Pedro podia ser o mais eloquente entre eles. Mas enquanto não entregou o seu coração inteiramente a Deus, o Espírito Santo não podia usá-lo de uma maneira especial. E eu fico pensando, irmãos, ali, o Pedro, quem sabe, deve ter subido num lugar mais alto um pouco, né? Não sabemos a altura de Pedro. E começou a falar. Nós ouvimos falar na nossa língua materna. Não eram línguas blá 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 e chique chique, viu, irmãos? Não eram essas línguas loucas que se falam por aí. Certo? Eram línguas verdadeiras. Eles disseram assim, nós ouvimos a palavra tônica. Sabe o que é a palavra tônica? Né? É a palavra mais importante em nossa própria língua materna. Irmãos, o árabe ouvia o árabe perfeito. E agora Pedro falou para todo mundo, e o Espírito Santo traduziu no coração de cada um o que Pedro estava falando. Porque senão ninguém se batizava. Esse homem está falando bobagem, ninguém sabe o que ele está falando. Irmãos, somente o Espírito Santo poderia fazer isso. Nenhum homem, nenhum ser humano poderia fazer isso. Mas somente o Espírito Santo. E aí está o segredo para a igreja. É aqui que mora o segredo da igreja. A igreja militante só será triunfante quando ela se entregar ao Senhor de todo o coração. Eu preciso cada dia de uma reforma. Eu e você precisamos cada dia de uma reforma especial. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou, quem sabe, pagar por isso quando eu chegar em casa mais tarde. Se eu amanhã ficar meio ferido, você lembra que foi a minha Celina que fez isso? Diz que eu estou brincando, né? Eu passei um pouco do tempo, né? Deus nos abençoe, irmãos. E peçamos sabedoria do alto, né? Sabedoria do alto dos céus, para nós podermos aprender cada dia aos pés do Senhor. Há um país nas terras de além rio, cheios de flores, de prazer e luz, é destinado
resgatadas. Lá não terão mais luta e nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E todos nós o nosso bom Jesus louvar. amém. Feliz sábado com toda a igreja. Minha querida igreja, eu levantei aqui na presença de nosso Deus para me agradecer a Deus por uma última obra que Deus fez comigo a recente. Porque se for contar todas elas, o tempo não dá. Mas eu agradeço a Deus que há 13 anos que surgiu um carocinho no meu seio, e aquele caroço foi crescendo, e eu não contei para ninguém a não ser para o Rei da Glória. E, querida irmandade, e assim eu, por uma fraqueza, eu fui numa casa de erva, pedi um remédio para a pessoa, e a pessoa falou para mim que não podia dar aquele remédio, porque eu tinha que imediatamente ir na ciência. Aí eu fiquei quieta, não falei mais nada, e vim embora para casa, falei não. É o Senhor que vai me curar desse problema. E aquele caroço foi crescendo, estava mais ou menos desse tamanho assim, meus irmãos, no meu seio. E quando foi, agora eu estava mais ou menos há 13 anos que eu vinha com esse caroço crescendo, e faz mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, que Deus operou por sua misericórdia através das minhas orações e a oração da igreja. 13 anos orando e pedindo a oração. E quando Deus me chamou aqui no verdadeiro caminho, para seguir a verdadeira palavra de Deus, e eu pedindo para essa irmandade a oração. E Deus me operou. Eu fiquei uns 10 dias limpando aquele problema. Veio, assim, foi um corte, assim, mesmo pelo poder de Deus.
E o Senhor só me deu o trabalho de ir tirando aquelas coisas. E estou sã e salva, que não é possível mostrar para as irmãs, mas quando algumas irmãs forem na minha casa, eu vou mostrar para algumas irmãs a operação divina de nosso Deus. Muitas obras Deus tem feito comigo, mas se for contar, o tempo não dá. E já em novembro, já vou completar 70 anos, louvando e glorificando esse nosso Deus e pelas obras que Ele tem me feito. Então, é o motivo de eu agradecer a Deus nessa manhã e peço a querida irmandade que continue orando a Deus por mim e por minha família. Que eu também nunca tenho deixado de orar para minha querida irmandade. Não me cansarei ali para as 4h40 eu me acordo e vou até 6 horas na presença de nosso Deus e não tem canseira sobre isso. É muito alegria na minha vida de conhecer a verdade divina de nosso Deus. É por isso que eu peço para a irmandade que orem por mim, que Deus possa me segurar até o último dia que Ele vir me recolher da face dessa terra. Esse é o motivo do meu agradecimento e agradeço a Deus porque Deus tem feito essa grande obra comigo. E Deus por Jesus Cristo que é louvado, engrandecido e glorificado na face dessa terra. Amém. Vamos então todos participar cantando o Nasce em Mim, esse louvor que possa tocar no nosso íntimo, no nosso coração. Deus, ouve a minha oração. Deus, ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga meu pecado. Nasce em mim. Nasce em mim, salva minha vida. Só a igreja agora. Vamos repetir o coro novamente. A estrofe. Nasce em mim, fale com Jesus. E me salva. Deus, ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva minha vida. Vamos cantar novamente o coro. Nasce em mim.
Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém. Bom dia, feliz sábado para todos. Que possamos estar muito felizes nesta manhã do Senhor. Porque hoje nós decidimos no nosso coração, como disse o irmão Irineu, fazer uma hora extra, né? Estarmos aqui 2 horas antes do costume e também não nos apegarmos àquele horário de 11h30, meio-dia, mas sabemos que vamos estar na presença de Deus aqui na sua casa por mais 2 horas também depois do horário. Irmãos, quanta importância tem a palavra de Deus na nossa vida? De repente nós venhamos, em algum momento de vacilo, pensar assim, poxa, mas eu nunca fui abordada e nunca tive que usar a palavra de Deus em algum momento que não fosse para o meu próprio proveito. Mas eu quero dizer para vocês que aqueles que têm buscado o poder da palavra de Deus e o estudo da sua palavra têm sentido no seu coração e na sua vida a diferença que ela tem feito, principalmente para cada um de nós. O que ela pode vivificar, né? Como a lição de quarta-feira colocou essa semana. Que ela vivifica a nossa vida, o nosso caráter e nos traz vida. Porque aquilo que vivifica, ela traz de volta a vida. Ontem no mercado, ali no Volkmann, eu me deparei com uma situação bem assim, diferente, porque vocês sabem como é a minha vida, né? Eu sou muito agitada. Mas agora, essa semana, não teve aulas e a semana que vem também não. E depois eu vou fazer minha cirurgia, então vai emendar tudo, né? Eu estou muito light. Fui no mercado ontem à tarde e me vi numa situação assim que em outros dias, quem sabe, eu não teria feito o que eu fiz. Estava ali na fila ali para comprar carne, nem tinha fila, mentira. Mas tinha só um senhor na minha frente e ele pediu lá, tinha umas placas ali, né, das promoções e tal. Daí ele falou, eu queria um lombinho, não sei o quê. Daí ele falou para mim, né? Daí já puxou o assunto, pronto, né? Daí ele falou para mim, olha o lombinho. Ele disse, imagina, semana passada e tal, tal. Daí eu falei, não, mas eu tô olhando já asinha, outras coisas ali. Primeiro que eu não tô comendo carne agora vermelha também, né? E daí ele falou assim, você não come carne de porco? Eu falei, não, eu não como carne de porco. Daí, por que você não come carne de porco? Daí peguei e falei, não, sou adventista e tal, me criei não comendo. Não. Daí ele, mas não é só no sábado que vocês não comem? Eu achei que era só no sábado. Falei, não é só no... Falei, nós guardamos o sábado. Daí expliquei para ele. Mas assim, a moça estava ali esperando, daí a menina, tem mais alguma coisa? Falou para ele. Daí ele, não, moça, se tiver gente para atender, pode atender, porque nós estamos conversando agora. Eu falei, meu pai, né? Irmãos, como as pessoas têm sede de ouvir da palavra de Deus. Fiquei impressionada a maneira como ele ficou me abordando e perguntando. E eu expliquei algumas coisas para ele, a questão dos horários, né, que nós observamos o sábado. Até falei para ele do horário que eu estava ali e tal. E eu fiquei impressionada mesmo. Ele estava totalmente sem pressa e eu também, né. Nós ficamos um tempão ali, tinha uma prateleira de ovos ali, eu me encostei ali perto dos ovos e ficamos um tempão conversando sobre a palavra de Deus. E daí ele perguntou onde era a minha igreja, eu expliquei direitinho, ele já sabia onde que era Cruzeiro do Sul. É um senhor assim, fortinho, bem baixinho, e ele disse que vai vir aqui. No sábado de manhã, ele disse que vai aparecer aqui, né? Não perguntei o nome dele, só disse que ia orar por ele, né? Mas eu vi assim que ele tem um conhecimento, né? Eu não sei de onde, não cheguei nesse ponto, mas em algum momento o Espírito Santo trabalhou nele, porque ele sabia algumas coisas ali da igreja, né? Então, daí eu não tinha nada na hora ali, né? Eu só estava com a bolsinha ali com o dinheiro e tinha nenhum material, nada para entregar para ele, né? Mas fiz o convite. Mas vale a pena, irmãos. O estudo da lição, ele é um estudo da palavra de Deus também, né? Porque aqui nós temos os versos, nós procuramos
nós respondemos, né? E agora a lição da escola sabatina, ela tem com esse método, né, reavivados pela palavra, como aqueles que tiveram o privilégio, né, de chegar aqui pontualmente às 7 horas, puderam ver aqui o modelo de culto que o Jacksando, a Leoni e o Léo fizeram aqui hoje de manhã. E realmente, né, se você acompanhar ali, na capa da sua lição, né, tem ali, ó, mês de julho, todas as passagens, né, que você deve ler. De repente você não tenha se apercebido disso. Mês de agosto, daí você vai fazendo um xizinho ali, é um capítulo só por dia. Nem é um ano bíblico, né? Porque o ano bíblico é 3, 4 capítulos. Mas são o quê? É a base ali para cada um de nós, né? Então que possamos nos apoderar, né? Tomar posse dessa bênção que é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. E saiba que em algum momento da sua vida, nem que seja numa fila ali de mercado, você vai se deparar com alguém sedento de ouvir algo da palavra de Deus e você vai ter que ter uma bagagem para explicar para essa pessoa com muito carinho, né? Eu não sei nem se depois ele pegou aquela carne, eu não sei. Porque ele falou para mim que na casa dele só ele gostava, que a mulher dele não gostava e tal. Daí eu ainda disse para ele, falei, então, mais um motivo para o senhor. Né? Daí ele me falou ele falou do porquê, né, e tal. Daí eu falei do verme, do porco e tal, né. Daí ele falou, não, mas se a gente frita bem ela, deixa tal. Daí eu falei que não, né, que esse verme não é destruído ali com o calor e tal, né. Daí ele falou, mas eu não sei, assim, tal, não conheci ninguém. Daí eu disse para ele, falei, mas então tire, assim, de repente, uma tarde, um sábado, vai visitar o Erasto Gärtner, né, tem uma ala no Erasto Gärtner que é só de pessoas que têm esse verme do porco na cabeça. Eu falei para ele, né? Ele ficou impressionado. Eu não sei nem se o homem chegou a comprar, né? Mas que o Espírito Santo de Deus, né, o incomode, né? E que ele possa vir a conhecer mais de Jesus. Mas as pessoas têm fome e sede de justiça, sim. E nós somos esse livro aberto, né? Muitas delas, eu acho que foi até eu não me lembro quem pregou aqui, mas não faz muitos dias, não. Não sei se foi a bênção daquele rapaz que pregou numa quarta-feira, que eu esqueço o nome dele. Como é que é o nome dele? Daquele mocinho, namorado da filha da Márcia Oliveira. O Diego, né? Não sei se foi ele que falou, né? Que nós somos muitas pessoas não lerão a Bíblia, mas verão em nós, né? Nós seremos essa Bíblia aberta. Não sei se foi o Diego, mas foi bem recente que eu ouvi isso aqui. Foi uma coisa que me marcou. E é bem isso mesmo. Nós somos um jarro que temos que estar transbordando para alimentar outras pessoas. Que o Espírito Santo possa atuar no nosso coração. Vamos então nos colocar em pé, com entusiasmo, com alegria, e nos desprender de tudo neste momento e louvarmos o nosso Deus, um hino muito conhecido, muito gostoso, o hino de número 501. É o lugar em que nós estamos nos preparando para nos encontrar todos juntos lá, né? Fazermos não só uma vigília, mas estarmos o tempo todo na presença do nosso Mestre. 501. Mansão sobre o monte. Aguardo um dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade
vida sem fim. Só as mulheres agora. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Os homens. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Todos agora. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas tombas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém. Vamos colocar ajoelhado e vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela semana que o Senhor nos conduziu, pela semana que o Senhor nos concedeu. E nesse momento, Pai, na manhã do Teu santo dia, poder estar na Tua casa de oração. Pai querido, venha nos perdoar nossos pecados, as nossas falhas cometidas na Tua presença, que possamos ter a certeza que nesse momento ser purificado com o Teu poder do Espírito Santo. Querido Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos Teus filhos e filhas que se encontram nessa manhã. Pai querido, que nós possamos ter a certeza que nesse dia de sábado, o Teu santo dia, junto na Tua casa de oração, poder ter um encontro contigo. Pai querido, sei também com os irmãos que aqui nos chegaram ao Teu presente momento, que eles possam sentir abraçado por Ti, sentir o desejo de estar na Tua casa de oração, para junto nós louvar e honrar o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor Deus, também uma bênção muito especial a cada um dos Teus filhos que se encontra no leito de dor, na sua casa, muitas vezes. Pai querido, que o Senhor seja o médico dos médicos na vida deles, e que eles possam sentir ser tocados por Ti, que o Senhor também abrevie a dor de cada um, ó Pai. E que o Senhor possa estar na vida deles a todo momento orientando, e que eles possam também, ó Pai, receber a cura de Ti ser de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Ser com a escola sabatina. Ao nós, ó Pai, novamente, abrir a palavra e nós abrir a lição, e nós possamos ler e entender que o Senhor tem um plano de salvação a cada um de nós. E que possamos, Pai, ser agraciado com as Tuas bênçãos no dia de hoje. Te pedimos por amor de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. A carta missionária de hoje, o tema é a Rota da Felicidade. A semelhança em muitos jovens tchecos, Jana cresceu em uma família que não tinha raízes religiosas nem orientações espirituais. Na adolescência, ela frequentava danceterias e com as amigas, e mais tarde elas começaram a participar de festas em danceterias. Chegaram até a experimentar drogas, mas mentiam para que seus pais não se preocupassem. Jana se formou no ensino médio e foi fazer faculdade em outra cidade. Lá conheceu 3 colegas cristãos. Uma delas era adventista. As garotas ficaram amigas e Jana se preocupava porque elas pareciam tão felizes. Não fumavam, não bebiam, nem frequentavam danceterias. Pareciam desfrutar a vida. A Lena, a garota adventista, era especial para a Jana, pois algumas coisas nela cativou sua admiração. Ela se preocupava se a amiga podia ser feliz sem drogas e álcool.
Jana parou de frequentar discotecas e baladas, mas foi difícil parar de fumar e beber. Embora seu estilo de vida fosse um pouco diferente do estilo das amigas cristãs, Jana se sentia à vontade com elas, por isso continuaram sendo grandes amigas. Elas compartilhavam a fé. Jana ouvia, mas não estava preparada para mudar tão radicalmente a vida. O período de estudos naquela localidade terminou. Jana e Helena decidiram continuar os estudos em outra cidade da República Tcheca e decidiram dividir o apartamento. Em Brno, Helena começou a frequentar o programa dos jovens, chamado Inri-Hud. Convidou Jana para ir e lhe garantiu que não se tratava de uma igreja tradicional. Jana foi ao programa e ficou impressionada. Ela gostou de cantar e começou a participar das atividades. Jogos noturnos, culto de oração, debates bíblicos, tudo para ficar ao lado desses cristãos. Jana passava muito tempo com Helena e seus novos amigos da Inri-Hud. Quando Helena a convidou para estudar a Bíblia, ela aceitou. O cristianismo era algo novo para ela, por isso foi necessário começar desde o princípio. Um ano depois, Jana percebeu que deveria tomar uma importante decisão. Ela queria entregar o coração a Jesus, mas amava seu namorado e não desejava romper o relacionamento. Então convidou-o para frequentar o programa do Inri-Hud. Ele começou a participar dos eventos esportivos, embora não quisesse envolvimento com o cristianismo. Jana relutou muito, e entre o novo amor por Deus e o amor pelo namorado, depois de muita oração e pranto, escolheu Jesus. Além de terminar o relacionamento, Jana abandonou o fumo e o álcool. Mas, para sua surpresa, seus pais não aceitaram sua decisão de se tornar cristã. Eles cresceram ateus e era difícil para eles entender que a filha desejasse ser cristã. Não conheciam os adventistas e receavam que fosse alguma seita. Jana ficou firme, foi batizada, continua frequentando o Inri-Hud e se tornou líder em um grande grupo de oração. Ela também liderou um grupo de debates chamado Face a Face, que convidava empresários cristãos ou líderes comunitários e entrevistava sobre maneiras de se ter uma vida cristã em um mundo secular. Esse foi um grupo destinado aos alunos não cristãos. Lentamente, os pais de Jana aceitaram sua rotina cristã. Eles perguntaram sobre as atividades da igreja. Recentemente, Jana e a mãe conversaram sobre a sua vida antes e depois do cristianismo. Hoje, a mãe dela concorda que a vida cristã está muito melhor. Inri-Hud foi um divisor de águas na minha vida. Uma reviravolta dos meus conceitos, diz ela. Provavelmente não estaria em uma igreja tradicional, mas Inri-Hud não é tradicional. Essa igreja atende às necessidades dos jovens, muitos dos quais, como eu, nunca ouviram falar de Cristo. Os amigos que fiz nos momentos descontraídos espirituais fizeram um grande impacto na minha vida. Percebi que os jovens podem ser felizes sem drogas e sem álcool. Eu pensava que essas coisas traziam felicidade, mas hoje sei que essa felicidade é passageira. Cristo é o caminho único para a verdadeira felicidade. Fazendo um resumo, o Inri-Hud foi criado com o objetivo de resgatar jovens adventistas e mantê-los na igreja durante os anos vulneráveis da universidade e alcançar os jovens não adventistas, muitos dos quais raramente ou nunca entraram em uma igreja adventista. Por meio de cultos descontraídos, de debates, estudos, eventos esportivos, grupos de oração e retiros de fins de semana, a liderança do Inri-Hud procura fazer amigos para Jesus pelo evangelismo da amizade. Nos 6 anos de existência do Inri-Hud, centenas de jovens vieram à igreja. Muitos deles estão voltando
a fortalecer seu relacionamento com Deus. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a expandir o INRI-RUD por toda a República Tcheca e Eslováquia, para que milhares de jovens possam experimentar a beleza, o amor e a maravilha do nosso Salvador. Que Deus seja louvado. Você já abriu o seu inário alguma vez assim? Fez algum teste com você mesmo? Você já fez algum teste com você mesmo? E disse assim, abriu assim? Será que eu sei algum hino desta página? Já fez isso, né, Valdenice, né? Fez um teste com você mesmo, né? Então, às vezes a gente ouviu, passou já o hino, né? Mas às vezes, pelo menos um, né? Olha, eu abri aqui, ó, né? Aí, quantos hinos será que eu conheço daqui? Grandes coisas, né? Bela cidade, tenho visto, né? Até então, meu coração alegre hoje canta. Ah, então consegui. Irmãos, vamos cantar um pouquinho? Cadê a equipe de louvor? Vamos cantar um pouquinho. Estão por aí? Mas algum dos irmãos pensem aí no hino que você gostaria de cantar até nós chegarmos lá, não é? Isso, equipe de louvor, por favor. (358) Então você já pensou, né? 358, Marlene, nos ajuda aqui. Uma navegação, alguma coisa, né? E a Cristo minha nau sobre o revoltoso mar, tão enfurecido e mal, quer fazê-la naufragar. Vem Jesus, ó, vem guiar minha nau, vem pilotar. Como sabe serenar boa mãe o filho seu, venha calma assim o mar, que se